Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje nós vamos ver a respeito dos modos de operação na extração líquido-líquido. Então nós temos basicamente três modos, de operação, que são os mais estudados. Nós temos a extração em contato simples, a extração em múltiplos contatos simples, que na verdade é uma extração em corrente cruzada, e nós temos também a operação que é mais difundida, que é a extração que ocorre em múltiplos contatos em contracorrente. Então agora a gente vai ver um resumo delas e o modo de se representar e se resolver isso no diagrama de extração, então. Então aqui a gente tem o contato simples, Nós temos o nosso estágio de alimentação, aqui representado por essa caixinha, o estágio 1. A gente tem a corrente F, que é a nossa corrente de alimentação, e a corrente de estágio. Essas duas correntes de solvente, elas entram no nosso estágio, se misturam, e aí depois do equilíbrio dão origem então ao nosso rafinado e ao nosso extrato. Então, a gente vai executar um balanço, nessa região que foi delimitada, vamos fazer um balanço de massa. Então, nós temos a mistura das correntes F e S, então a alimentação, mais a corrente dissolvente dá origem então ao nosso extrato e ao rafinado. Então, na verdade, a gente pode pensar assim, pessoal. Nós misturamos a nossa corrente F com a corrente S, Então, tem uma mistura, e a mistura dessas duas correntes de entrada aqui vai dar origem a essas duas correntes de saída. Então, por isso que eu estou representando assim. F mais S é igual a M de mistura, que é igual às correntes de extrato e de rafinado também. Então agora nós vamos ver num diagrama, como que isso pode se dar, o processo. Então a gente tem aqui um diagrama de furfural, etileno glicol e água. Então nós vamos ter ali uma mistura inicial, com 30% de etileno glicol, que é o nosso soluto, 70% de água, que é o nosso diluente. Nós vamos extrair isso então com furfural puro. Então, como nós temos uma mistura de etileno glicol e água, nós vamos marcar o nosso ponto aqui desse lado. Então aqui nós temos 100% água e aqui 100% etileno glicol. Vamos marcar 30%. E esse é o nosso ponto F, que é o nosso ponto de mistura. Nós podemos marcar também já o nosso ponto S, que é o ponto de solvente. Como é 100% furfural, nós marcamos aqui nessa extremidade do triângulo. Como F mais S nos gera uma mistura, nós vamos traçar uma linha, unindo F e S, com os valores das correntes que nós temos, a vazão que nós temos alimentada de F e de S, ou a quantidade de F e de S. Pela regra da alavanca, a gente vai conseguir determinar onde fica o nosso ponto M, que é o ponto de mistura. Então, hipoteticamente, eu vou colocar o M nesse ponto aí do diagrama. Então, agora que nós temos o nosso ponto M, a gente consegue descobrir onde estão os nossos pontos E e R. Então, observando o balanço de massa, F mais S formam uma mistura. A mistura, ela sai em equilíbrio, as correntes de rafinado e extrato. Então, a gente vai ter, com as linhas de equilíbrio, nós vamos encontrar onde fica extrato e rafinado. Como o meu M está exatamente em cima de uma das linhas aqui que me dá o equilíbrio, então a gente só vai extrapolar nas extremidades dessa linha. Vamos marcar extrato e rafinado. Como que eu sei que o meu extrato fica desse lado esquerdo e o meu rafinado está desse lado direito? Bom, isso se dá, pessoal, porque nós temos aqui o solvente, nesse caso, como era furfural, ficou no lado esquerdo, então as nossas correntes de extrato, elas são mais ricas no solvente, e as correntes de rafinado, elas são mais ricas no diluente, que é a água, e está do nosso lado direito. Então, por isso que a gente sabe já que o extrato ficou do lado esquerdo e o rafinado ficou do lado direito. Então, essa é a metodologia para nós executarmos, então, um único estágio simples, Não é muito vantajosa quando a gente faz em laboratório, por exemplo, mesmo em química, lá no laboratório de química, química orgânica, química geral, se faz mais de uma lavagem, porque um único contato da nossa solução ali de entrada com o solvente não promove uma extração tão eficiente. Então, são feitas lavagens consecutivas. E é isso que ocorre, então, na corrente cruzada. Na corrente cruzada, nós temos um primeiro estágio, de extração, alimentamos a nossa corrente aqui, que é
tem o nosso soluto e o diluente, colocamos em contato com uma corrente dissolvente S1, daqui nós coletamos o nosso extrato 1 e o rafinado 1. E aí o que acontece de diferente na corrente cruzada é que esse rafinado, ele ainda tem um pouco do nosso soluto de interesse, e nós vamos lavar novamente com mais uma corrente de solvente. E aí a gente vai coletar o nosso extrato 2 e o rafinado 2. Então, nesse caso, pessoal, ele é mais eficiente, né? A gente consegue extrair uma quantidade maior, mas o inconveniente desse caso é que são necessárias correntes grandes de solvente. Quanto mais estágios nós adicionarmos, maior vai ser o consumo de solvente necessário para a extração. Então, a gente tem outras estratégias para fazer de maneira mais eficiente. Mas o que a gente teria nesse caso? Então, nós vamos fazer um balanço de massa inicialmente, né, para o nosso estágio 1. Então, a gente vai ter F, que é a nossa alimentação, entra em contato com solvente 1 e nos origina, então, duas correntes, que é o extrato 1 e o rafinado 1. Então, novamente, como a gente tinha lá no contato simples, F e S nos geram uma mistura, que nesse caso eu vou chamar de M1. E aí essa mistura M1 ela vai me dar origem, então, a duas outras correntes, que é o meu extrato 1 e o rafinado 1. Então, a gente pode fazer essa representação no diagrama, né? Então, novamente, ali temos o diagrama furfural, etileno glicol e água. Então, a gente vai ter uma corrente ainda de 30% de etileno glicol, 70% água, e vamos usar 100% de furfural. Então, furfural puro no nosso solvente. Então, a gente vai marcar o ponto F, que corresponde à nossa alimentação, né? Que é o soluto dissolvido no diluente, e a nossa corrente S, que seria o S1 do nosso solvente. Elas juntas formam uma mistura, então a gente traça uma linha unindo essas duas correntes com o valor das vazões, né, ou da quantidade em massa que é adicionado de F e de S1. Usando a regra da alavanca, a gente acha o ponto de mistura. Eu vou colocar hipoteticamente ali o ponto da mistura. E aí, como as minhas correntes extrato e rafinado do estágio 1, então E1 e R1 saem do equilíbrio, então a gente vai extrapolar a linha de equilíbrio e vamos encontrar E1 e R1. Novamente, a justificativa para nós termos o E1 do lado esquerdo e o R1 do lado direito é porque nós temos a corrente rica em solvente, né? Ela está no nosso lado esquerdo aqui, então aqui ficam os extratos, e o diluente, que é a água, está do lado direito, então desse lado aqui vão ficar os rafinados. Então assim nós descobrimos quais são os pontos onde se localizam as nossas correntes de extrato e rafinado. Se eu precisar saber qual é a quantidade de cada uma dessas correntes, eu posso fazer a regra da alavanca aqui, encontro os valores de E1, de R1, posso determinar a composição dessas correntes também. Dando continuidade, então, esse nosso R1 ele é a alimentação do nosso estágio 2. Então, a gente liga o R1 com uma outra corrente de solvente, isso gera a mistura e origina o meu extrato rafinado. Então, vamos fazer um balanço para o nosso estágio 2. No estágio 2, a gente tem R1 se misturando com S2 e originando E2 e R2. Então, vamos pensar novamente em questão de mistura. R1 mais S2 nos dá origem a uma mistura que eu vou chamar de mistura 2, igual então a E2 e R2. Então, agora a gente vai representar isso também no nosso diagrama. Eu vou ligar o meu R2 à corrente de solvente, que nesse caso vai ser solvente 2, que é 100% furfural. Então, eu vou ligar o R1 com o solvente. Pela regra da alavanca, né, eu tendo os valores das correntes ou a quantidade mássica de cada uma das correntes, eu vou conseguir achar o meu ponto de mistura. Então, vamos supor que o meu ponto de mistura fica aqui. E aí, então, eu tenho o meu ponto de mistura M2 localizado ali no gráfico. Ficou novamente em cima de uma linha de equilíbrio, então para eu achar os meus pontos de E2 e R2, eu vou extrapolar essa linha de equilíbrio, vou marcar do lado esquerdo E2, do lado direito R2. Pela regra da alavanca, eu posso novamente determinar então qual é o valor de E2 e de R2. Então esses foram os modos de operação quando nós tivermos uma extração em estágio simples, né, e quando nós tivermos em corrente cruzada. Agora nós vamos ver, então, como que se dá quando nós estivermos em múltiplos contatos em contracorrente. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem
uma distribuição mais uniforme da força motriz para o processo. Então, a concentração que a gente tem de soluto nas extremidades, ela se mantém, né, ao longo do processo de maneira mais uniforme. Então, esse caso de se eu processar então a extração líquido-líquido em múltiplos contatos em contracorrente, ela é benéfica porque a gente tem apenas uma única alimentação de solvente. O solvente entra aqui na nossa corrente Vn mais 1. O nosso L0 é a nossa corrente de alimentação, onde tem o nosso soluto de interesse e o diluente. Aqui em cima nós coletamos então o nosso extrato e aqui embaixo então o rafinado final, que ele vai ter uma grande quantidade de diluente, o restante de soluto que não foi extraído e talvez traços do solvente, né? Vai depender de como se dá a distribuição dos componentes nas fases. Então, como que a gente vai fazer a análise nesse caso? Vamos pensar inicialmente em um balanço de massa somente para o estágio 1, que é o que apareceu circulado ali para vocês, tracejado. Então, no estágio 1, nós vamos ter entradas as correntes L0 e V2. Elas vão dar origem, então, ao nosso L1, que é o rafinado do estágio 1, e ao V1, que é o nosso extrato final. Então, pensando novamente na questão de ter uma mistura, né? A gente teria L0 mais V1, nos dá origem a uma mistura, e aí nós temos L1 e V1, que são as duas correntes que vão sair desse estágio de extração. Se eu rearranjar esta primeira equação aqui para eu ter subtração ao invés de soma, eu vou ficar com L0 menos o V1, né? Então o V1 passa, né, do lado direito para o lado esquerdo da equação, e o V2 passa do lado esquerdo para o lado direito. Então eu tenho a mesma equação, né, eu só alterei duas correntes de lado, e aí ao invés de ter somas eu tenho subtrações. Por enquanto, nós vamos deixar dessa forma assim. Agora nós vamos fazer então um balanço para o nosso estágio 2. Então no estágio 2 a gente tem de alimentação as correntes L1 e V3, e nós temos de saída as correntes L2 e V2. Se eu pensar em termos de mistura, né, então as duas correntes de entrada se misturam, elas geram um equilíbrio, e aí depois do equilíbrio a gente tem a coleta do nosso extrato e do nosso rafinado. Usando a primeira equação e construindo em base de termos diferença, subtração em vez de soma, a gente fica com L1 menos V2 é igual a L2 menos V3. Para o estágio N, que seria o nosso último estágio representado na figura, então a gente tem Ln menos 1 mais Vn mais 1 é igual a Ln mais Vn. Então, eu posso pensar também que essas duas correntes aqui se misturam e dão origem a essas duas correntes aqui, que é o que nós temos representado nessa equação. Se eu quiser, então, agora, pessoal, fazer em termos de subtração, eu vou ficar com Ln menos 1 menos Vn é igual a Ln menos Vn mais 1. Então, eu vou extrapolar aqui para um estágio N, para um estágio 3. Então, vou colocar aqui N igual a 3, e aí a gente vai ter para um estágio 3, o N sendo 3 seria L, N menos 1. Como N é 3, menos 1, então L2. Aqui eu teria mais V, N mais 1, como N é 3, então seria V4 igual a Ln, como N é 3, L3, mais Vn, como o N é 3, seria V3. Pensando em termos de mistura, fica L2 mais V4 igual a M, igual a L3 mais V3. Fazendo para as subtrações, a gente tem L2 menos V3 igual a L3 menos V4. Então, vocês viram que à medida que foram aparecendo essas equações de subtração, eu fui mudando a cor, né? Então aqui a gente tem preto igual a vermelho, vermelho igual a azul, azul igual a amarelo. E aí, se a gente for fazendo essa análise constantemente para N estágios, essa igualdade vai se mantendo. E o que essa igualdade nos diz? Essa igualdade está relacionada, então, à força motriz que origina o nosso processo aí de transferência de massa de uma corrente para outra. Então, ao invés da gente colocar um solvente puro em contato com uma solução que já tem uma quantidade grande, né, do nosso soluto, e aí seria fácil de separar, a gente quebra, né, então alterna, divide essa nossa força motriz ao longo de todos os estágios. E aí, então, isso nos dá origem a um ponto que é bastante conhecido na extração, em múltiplos contatos contra a corrente, que é o ponto de delta. Então, de onde vem esse ponto de delta? Então, eu vou pegar
a igualdade ali do estágio 1, que é o L0 menos V1, é igual a L1 menos V2. No estágio 2, nós observamos que L1 menos V2 é igual a L2 menos o V3. Extrapolando ali do estágio N para um estágio 3, a gente viu que L2 menos V3 é igual a L3 menos V4. E aí isso vai ser igual, depois, finalmente, então, ao Ln menos 1 menos Vn, e é igual também ao Ln menos Vn mais 1. Então, isso aqui quer dizer, pessoal, que essa corrente Ln menos V1 vai ser igual a delta. L1 menos V2 é igual a delta. L2 menos V3 é igual a delta. E assim até chegar no Ln menos Vn mais 1 igual a delta. Isso nos diz, então, que nós temos uma proporcionalidade, né, entre todas as correntes verticais que a gente encontra aí no nosso processo de extração em múltiplos contatos em contracorrente, e essa diferença, né, que é constante para todos eles, é o nosso ponto delta, que vai ser utilizado, então, na resolução de problemas que envolvem múltiplos contatos em contracorrente. Então agora a gente vai ver de novo, né, esse desenho aí do nosso processo. A gente vai fazer uma análise para simular como que é resolver um problema de múltiplos contatos em contracorrente para extração líquido-líquido. Então a gente tem novamente uma corrente de alimentação L0 com 30% de etileno glicol e 70% de água. Nós vamos extrair isso com uma corrente pura de furfural, então o nosso Vn mais 1 é 100% furfural. Nós vamos ter uma condição de amarração, né? Uma condição de processo. Eu quero lá que o final da minha extração, aquele líquido, né, o rafinado final, ele tenha só 4% de etileno glicol. Eu tinha 30%, e aí eu vou diminuir para uma concentração de 4% de etileno glicol. Então, o que a gente vai executar? Primeiro, vamos fazer uma análise para um balanço de massa no processo total. E aí, então, aqui é o mesmo diagrama que a gente já viu nos outros dois casos, né? Só que nesse momento eu cortei o diagrama para que a gente tivesse uma ampliação e conseguisse enxergar melhor as linhas ali embaixo. Então é o mesmo diagrama, ele só está cortado aqui, porque o nosso interesse na extração líquido-líquido é justamente a região aqui onde nós temos duas fases. Aqui acima a gente teria somente uma fase, então a gente vai trabalhar justamente nessa região aqui. Então, o que nós teríamos? Um balanço de massa total aqui para o processo. As correntes que cruzam essa fronteira verde aqui do meu sistema. L0 e Vn mais 1 são as minhas correntes de entrada, e as minhas correntes de saída são Ln e V1. Eu vou inserir, pessoal, então, esse conceito de mistura também, porque todas essas correntes aqui, ó, elas não cruzam as fronteiras. Então eu posso pensar que de maneira global, essas duas correntes aqui de entrada se misturam e dão origem a essas duas correntes aqui, que são a saída do meu processo. Então, a gente pode começar a marcar as correntes. Então, o meu L0 tem 30% de etileno glicol. O meu Vn mais 1 ele é uma corrente pura de furfural, então já posso marcar. Eu vou traçar uma linha entre os dois, né, porque eles estão se misturando, são as duas entradas. E aí, com os valores das vazões dessas duas correntes, né, eu vou determinar onde fica o meu ponto de mistura pela regra da alavanca. Então, eu achei meu ponto de mistura, marco o M, então, no diagrama. Eu preciso marcar um outro ponto, que seria, nesse caso, eu tenho informações a respeito do Ln, né? O meu Ln diz que tem 4% de etileno glicol. Então eu vou marcar o ponto onde há 4% de etileno glicol. Esse ponto ele fica dentro da curva, né? Porque ele sai do equilíbrio entre as correntes V1 e Ln, então ele tem que ficar dentro da curva aqui da distribuição de equilíbrio, né? Para a distribuição das fases desses compostos, desses três compostos. Então, por isso que o Ln fica dentro do diagrama e não como o L0 que fica nas extremidades, nas linhas de fora desse diagrama. Eu marco então o meu Ln. Como que eu vou achar o meu V1 se eu não tenho nenhuma informação dele? Bom, por isso que a gente tem esse conceito de mistura aqui. As duas correntes de entrada se misturam e dão origem às duas correntes de saída. As duas correntes de entrada geram essa mistura. As minhas duas correntes de saída também passam por esse ponto de mistura. Então eu vou extrapolar o meu ponto de Ln até M e eu faço a continuidade desse ponto de M até chegar então na curva que dá a distribuição das fases. E nesse outro lado, então, eu vou marcar o meu ponto V1. Então agora eu tenho já os 4 pontos, né, que envolvem, as 4 correntes que envolvem esse meu balanço de massa aqui.
L0 mais Vn mais 1 gera Ln e V1. Então agora a gente vai inserir o ponto de delta nesse diagrama. Como que a gente faz o ponto de delta? Bem, o ponto de delta ele vem do entroncamento das linhas que passam por L0, V1 e Ln, Vn mais 1. Mas isso serve também para todas as outras linhas, todas as correntes envolvidas verticalmente. L1 menos V2 também vai me dar delta. L2 menos V3 também vai dar no meu ponto de delta. Então eu vou extrapolar as linhas, Ln com Vn mais 1 e L0 com V1, onde essas duas linhas se encontrarem, eu tenho o meu ponto de delta no diagrama. Então, de onde que surgiu isso? Bom, L0 menos V1, delta. E aí também, Ln menos Vn mais 1, vai dar o ponto de delta. Então, esse aqui é o ponto de delta e serve, então, para todas as outras correntes que eu tenho verticais aí no meu diagrama. O que nós vamos fazer agora, então, pessoal? O ponto de delta ele vai me dar a proporcionalidade, né, da força motriz entre todos os meus estágios. E aí agora eu vou seguir descobrindo as demais correntes que estão envolvidas nesse processo de extração em contracorrente, usando a distribuição que essas fases se dão. Então, analisando esse primeiro estágio aqui, a gente tem de alimentação L0 e V1 e V2. Essas duas correntes se misturam, e aí quando a gente atinge o equilíbrio, a gente tem a corrente V1, que é o extrato, e o L1, que é o rafinado. Então, a gente tem entre essas duas correntes inclinadas aqui, nós vamos ter um estágio de equilíbrio. Então, se ele é um estágio de equilíbrio, a minha corrente L1 vai estar em equilíbrio com a corrente V1. Como a minha corrente V1 ficou exatamente em cima de uma linha de equilíbrio, eu vou extrapolar essa linha de equilíbrio, ó, ela fica aqui, um pouquinho acima do Ln, e eu vou marcar o meu ponto, então, de L1. Então, o que eu fiz? Eu marquei as correntes L0, Vn mais 1, Ln e V1, fiz o meu ponto de delta, né, onde essas linhas se encontram. A partir do ponto de delta, eu vou achar as correntes verticais. Mas agora eu preciso achar uma corrente inclinada. Então, inclinada, V1 e L1, eles se formam quando a gente atinge o equilíbrio na extração. Então, tendo V1 para achar o L1, eu vou usar as linhas de equilíbrio. Então, extrapolo a linha de equilíbrio, acho o L1. Agora eu tenho a corrente L1. Tendo o L1, como que eu faço para encontrar o L2? Eu sei que L1 menos V2, a gente vai encontrar o delta. Então, agora eu pego a minha linha L1, eu vou unir ela com o ponto de delta, e aí, onde ela cruzar aqui, né, a minha linha que dá a separação de fases, a gente vai marcar o nosso ponto V2. Agora que eu tenho o ponto V2, como é que eu faço para achar o ponto L2? Bom, o ponto V2 ele surge da mistura de L1 com o V3, eles entram em contato, né, troca a massa, quando atinge o equilíbrio, a gente tem então a separação, que é a formação das correntes V2 e L2. Então, como que eu vou achar o meu L2? O L2 vai estar em cima da linha de equilíbrio com o V2. Então, eu extrapolo aqui com as linhas de equilíbrio, eu vou achar o meu L2. E assim sucessivamente, eu tendo o L2, como que eu acho o V3? Bom, o V3 e o L2 são linhas que estão verticais. Então, elas estão envolvidas com o meu ponto de delta. E aí, se está envolvido com o ponto de delta, eu traço uma linha do L2 até o V3, onde isso passa na linha de separação de fases, a gente marca o V3. E assim a gente vai fazendo, então, pessoal, até nós encontrarmos um valor de L que passe da nossa especificação do Ln, porque assim a gente consegue cumprir com as exigências do processo que foi dado, então, nos exercícios. Eu espero, né, que isso tenha ajudado vocês a entender, né, como que a gente processa esses casos. Então, quando forem linhas verticais, né, são correntes que estão verticalmente relacionadas, a gente encontra com o delta. Quando forem inclinadas, a gente encontra pelo equilíbrio, e aí aqui, novamente, vertical com o delta, inclinadas pelo equilíbrio, as verticais com o delta, e assim a gente vai fazendo até achar o número N de estágios que são necessários para se chegar na especificação desejada. Então, eu agradeço vocês pela atenção até aqui.
Muito obrigado, um abraço a todos.